Algumas palavras ficaram muito comuns no vocabulário das empresas, como, por exemplo, exponencialidade, né? Organizações exponenciais, aquelas que crescem numa velocidade diferente, uma coisa meio de algoritmos, que é muito comum, inclusive, no mundo digital. Mas quando falamos de uma organização exponencial, a gente também não pode deixar de falar do profissional exponencial, que é essa pessoa que tem que ter uma mentalidade diferente daquela mentalidade tradicional, né, da linha de produção, da produtividade clássica. E é por isso que a gente trouxe essa ideia, né, da organização exponencial e, consequentemente, Alexandre, do profissional exponencial. O que você pensa disso? Pois é, super bacana e esse tema está super em voga, né? Eu acho que um cara que conseguiu trazer um simbolismo muito interessante foi o Peter Diamandis, né? Ele fala da diferença de você dar 30 passos lineares, 30 passos de 1 metro, que você anda 30 metros, né? 30 passos de 1 metro. E de você dar 30 passos exponenciais, que dobram 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. E essa é a diferença. Num você anda 30 metros e com 30 passos exponenciais, você dá 26 vezes a volta no planeta Terra. Olha que loucura. Então, uma progressão normal é assim, progressão exponencial é assim, né? Isso fala muito dos novos modelos de negócios que tem, sobretudo do mundo virtual, da internet. Porque antigamente, né, os negócios eram baseados em grandes sedes, muito maquinário, número de funcionários, muita regra, muita hierarquia. E as empresas da nova economia, elas são marcadas por digitalização, algoritmo, inteligência de dados. Então elas têm escala, elas conseguem crescer de maneira exponencial. Se eu tenho uma escola com 100 alunos, eu já opero sem ociosidade, para eu dobrar meu número de alunos, eu preciso do dobro de salas, do dobro de banheiros, do dobro de professores e do dobro, conseguir vender para o dobro de alunos, né? Mas se essa escola é uma escola virtual, a mesma videoaula que eu passo para eu passo para 1 bilhão a qualquer hora do dia, né? Então eu consigo produzir mais rápido, né? Então, acho que essa é a diferença marcante, né? E eu consigo prototipar, por exemplo, um projeto de um novo aplicativo, né? Mas eu não consigo, isso é um custo muito barato e rápido, mas eu não consigo prototipar rápido e barato uma usina siderúrgica, né? Então, acho que essa é uma das diferenças marcantes, né, desse mundo das empresas que crescem degrau por degrau, né, das empresas exponenciais, que é muito fruto dessas novas tecnologias, dessas novas startups, que trabalham com inteligência de dados mais do que com produtos físicos, né, Marcelo? Poxa, legal, Alexandre. Isso me lembra muito quando eu estava no ensino médio, na aula de matemática, ensinava-se progressão aritmética e progressão geométrica, né? E depois, mais um tempo depois, estudando em curso técnico, eu lembro da tal de Lei de Moore, né? Que falava lá, que é o cara da Intel, da multiplicação dos chips. E eu acho que isso tudo tem a ver com a questão da exponencialidade, o quanto que com recursos ainda básicos ou menores você consegue ter resultados crescentes e multiplicativos, né? Então, mas quando a gente fala dessas organizações exponenciais que fazem parte da nova economia, eu posso dizer que o profissional que está ali dentro, ele tem que ter uma mentalidade um tanto quanto diferente. Porque se ele tiver aquela mentalidade lá da linha de produção, do Ford, aquela visão do Taylor, né, do McGregor, que são os pais da administração, nada contra, tem um papel muito importante. Mas aquela visão é muito assim, sabe, do 1 mais 1 é igual a 2. E na organização exponencial é um efeito multiplicativo, né? Então, eu penso que esse profissional, ele precisa de alguns atributos. Um deles é justamente ter um espaço, uma pauta na sua vida, na sua agenda profissional, para a criatividade, para a inovação. Porque quanto mais inovadores, criativos nós somos, mais a gente encontra caminhos de conseguir mais com menos, de multiplicar resultados, de ter recursos que suportam algo em crescimento multiplicativo. Eu acho que um outro atributo legal para esse profissional, né, falando dos profissionais, é justamente ele ter uma certa mentalidade de abundância, né? Porque se ele tivesse a mentalidade de escassez, do tipo, olha, só tem para um de nós dois, então quem chegar na frente ganha, o outro fica sem, isso não tem a ver com o mundo exponencial. O mundo exponencial ele tem que unir o que tem de melhor das pessoas, ele tem que considerar que eu mais você somos capazes de produzir mais do que dois, né? Porque a gente pode criar coisas juntos e nessa mentalidade de abundância a gente pode ter resultados multiplicativos. Isso é legal, eu vejo empresas vendo o concorrente não apenas como concorrente, mas como parceiro, trazendo fornecedores, clientes para fazer inovação aberta, porque isso traz ganhos exponenciais. E também não podemos deixar de dizer, é inevitável, que uma das coisas que mais acelerou essa cultura da exponencialidade é justamente a tecnologia. Quando o mundo ficou mais digital, foi mais possível você ter resultados crescentes com recursos menores, com menos estrutura. Então, quando esse profissional se interessa
por entender mais essa cultura digital, esse olhar da economia digital, ele fica mais preparado para esse mundo das organizações exponenciais, não é? Que bacana, Marcelo, e você tocou num ponto, né, desses profissionais que às vezes tem uma mentalidade de escassez, né, versus o digital. Isso me lembrou a gente, porque nos anos 80, sei lá, se o LP do U2 estivesse na minha casa, só poderia estar na minha casa, não podia estar na minha casa e na sua ao mesmo tempo, né? Mas hoje, a não ser que tivéssemos dois, mas este LP físico só está numa casa de cada vez, né? Mas quando isso vira digital, vira um conjunto de zeros e um, pode estar no mundo inteiro ao mesmo tempo, né? Então acho que essa mentalidade de escassez não combina, então o profissional precisa ter uma mentalidade exponencial também. O pessoal no Vale do Silício fala de moonshots. Moonshots é pirar, pensar uma coisa lunática mesmo, né? Como é que seria o mundo tradicional? O mundo tradicional dessa evolução apenas aritmética que você falou é assim, eu tenho um supermercado que está dando super certo na cidade de Uberaba. Aí qual o próximo passo? Montar em Uberlândia uma mesma loja, né? A mentalidade exponencial é assim, como é que a gente pode mudar completamente o jeito como as pessoas fazem compra em supermercado, de um jeito legal, mais barato, mais sustentável e que impacte o mundo inteiro, o que eles chamam também de propósito massivo, né? Ou seja, essa é uma mentalidade exponencial, né? Que não é limitada à coisa física, né? E por fim, outra coisa acho que das organizações exponenciais é uma certa tolerância ao risco, ao erro, porque é um mundo de inovação. Inovação, por definição, é um processo de experimentação. E toda vez que você experimenta, você flerta com o erro, né? Então, essas organizações também, elas têm uma abertura ao risco, à inovação, à experimentação, até porque o risco no ambiente digital, ele cobra um preço muito menos caro do que o risco no ambiente físico, né? E é como o mundo está trafegando agora. Então, acho assim, as empresas que não tiverem, além dessa mentalidade exponencial, um mínimo de tolerância ao risco, ao bom risco, ao risco calculado, elas possivelmente serão as principais vítimas desse mundo exponencial.